E aí, turma, vocês estão bom? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Investir na Maratona. Eu estou aqui porque eu estou preocupado com uma questão que está acontecendo nesse momento, que é a subida de juros. E com o conteúdo que está sendo desenvolvido, muita gente pensando, em migrar todos os seus investimentos para renda fixa. E eu quero mostrar um pouco da lógica do mercado para que você entenda e compreenda que esse não é o caminho adequado, certo? Pode ser que para alguém que já tem a sua vida tranquila, que não queira mais arriscar mais nada, esteja numa idade já avançada, pode ser que até faça um sentido, apesar de eu discordar, mas para você que ainda está construindo o seu patrimônio, é um movimento totalmente errado. E por quê? Porque existe uma lógica de mercado. A gente tem que entender o conceito das coisas para entender o que a gente tem que fazer e o que a gente está fazendo. Então eu vou passar dois conceitos básicos, aqui eu vou mais elucidar eles de uma maneira mais simples e depois eu vou entrar em números, em detalhes, como todo vídeo aqui do canal, Então, primeiro ponto, empreendedorismo versus a taxa de juros. Gente, vamos lá. Por que um investidor vai pegar o seu capital, ou seja, vai tirar um dinheiro alocado, por exemplo, num investimento de renda fixa para abrir uma empresa? Por quê? Porque ele é bonzinho? Porque ele é bacana? Porque ele é legal? Óbvio que não, né, gente? Por quê? Porque o empreendedor ele sabe, ou ele faz as contas dele, e ele acredita que ao investir o dinheiro dele num negócio, ou seja, comprar um equipamento, ou desenvolver um produto, ou vender um serviço, ele vai ter lucros, certo? Ele vai ter retorno muito maior do que a taxa de juros. Então, quando a gente está virando sócio de uma empresa, ou seja, comprando ação de uma empresa, a gente está virando um empreendedor, a gente está comprando uma fatia daquela empresa. E a empresa, ela tem como meta, no mínimo, certo, ter retornos maiores do que a taxa de juros. Então, é uma coisa meio que óbvia, lógica de mercado. Não tem porquê, independente do juros subir, você pode sim continuar investindo em empresas. Pode ser que alguns setores que antes, com juros mais baixos, fazia sentido você ter uma empresa de algum tipo de serviço específico e esse tipo de serviço não faça mais sentido ter. Mas isso aí quando a gente está fazendo uma análise micro. As grandes empresas que já chegaram em posições grandes, que estão abertas na Bolsa de Valores, que dão lucros, com certeza batem a taxa de juros, Outra coisa básica aqui, essas empresas elas têm produtos e serviços e elas vendem os seus produtos e serviços. Então, quando a taxa de juros sobe é porque a inflação está subindo. E como você se protege disso? Você se protege disso sendo sócio de empresas que vendem produtos e serviços, porque a inflação é uma consequência do aumento de produtos e serviços e não o contrário. Então, as empresas elas vão repassar os seus preços e você, como sócio dessas empresas, vai receber isso em forma de lucro. Então, vai ter uma maior receita. Ela também vai ter um maior custo? Vai, mas ela consegue equilibrar isso e as empresas bem geridas vão continuar dando lucros acima da taxa de juros. Então, não importa se a taxa de juros está subindo. Se a empresa é lucrativa e altamente lucrativa, você tem que continuar investindo nela. Você não tem que fazer essa migração, certo? Esqueça movimentos de curto prazo. Pense sempre a longo prazo. E a lógica de mercado leva a isso. Senão, não faria sentido um empreendedor investir um dinheiro numa empresa se ele tivesse retornos menores do que ele sentar a bunda na cadeira e investir, por exemplo, em renda fixa, certo? Então, primeiro ponto, lógica de mercado do empreendedorismo. Segundo ponto, fundos imobiliários. Fundos imobiliários de tijolos, que têm imóveis lá construídos, galpões comerciais, shopping centers, escritórios. Então, você tem um imóvel, certo? Lá alocado. Na renda fixa, você só tem o retorno, os juros, sobre o montante real. Mas o montante que você investiu, ou seja, você investiu 100 mil reais, você vai ter uma taxa sobre esse montante todo mês. Só que o principal que você investiu, esses 100 mil reais, ele não valoriza. Por quê? Porque ele é só dinheiro, 100 mil reais continua sendo 100 mil reais. Quando você tem um imóvel, certo? Você é dono de um imóvel, esse imóvel, que seria os 100 mil reais lá alocado em renda fixa, mas que está alocado num imóvel, ele pode crescer os 100 mil. Então, hoje ele vale 100 mil, amanhã ele vale 101 mil, depois ele vale 105 mil. Por quê? Porque é repassado, tem a tendência de repassar no mínimo o valor da inflação, certo? Em cima do montante do imóvel. E dependendo da localização e dependendo também do tipo de empreendimento, pode ser que até seja superior a esse IPCA. Então, qual é a vantagem do fundo imobiliário? Que o montante também
cresce o patrimônio, diferente da renda fixa. Outro detalhe, né? Então você tem o teu patrimônio quando você investe no fundo imobiliário de tijolo, porque você é dono de uma fatia daquele imóvel, mais aluguel. Aí, né, o aluguel, no longo prazo, também vai sofrer o quê? Repasse de inflação. Então, taxa de juros subiu, é por quê? Porque a inflação está subindo. Então, momentaneamente, pode ser que o aluguel aqui que você receba não ainda passou aqui os indicadores, ou IGPM ou IPCA, porque está, de repente, no período do contrato. Mas quando vencer esse contrato, haverá o repasse de inflação. Então, se a inflação sobe, a taxa de juros sobe. E se a taxa de juros subiu, para você estar com vontade de alocar tudo em renda fixa, é porque a inflação subiu e esses valores vão ser repassados no preço de aluguel e isso vai ser corrigido a longo prazo. O que eu quero passar aqui para vocês, eu vou mostrar em maiores detalhes na segunda etapa desse vídeo, é que não tem por que se apavorar com a subida de juros, você como investidor. Você como investidor, na verdade, você tem que estar na ponta de quem tem o capital, na ponta do empreendedor, o empreendedor que tem o poder de repassar os preços. O dono do imóvel que tem poder de repassar o preço do aluguel e não o contrário. Então, era esse o ponto que eu queria passar para vocês. Volatilidades de curto prazo vão acontecer, certo? Existem esses movimentos, mas a longo prazo, aqui, ó, aqui que você vai estar protegido de fato, aqui que você está protegendo o teu capital, o teu patrimônio. Na segunda etapa do vídeo, vamos mostrar números para deixar mais claro isso aqui que eu estou querendo dizer para vocês, que é a lógica natural do mercado. Turma, vamos falar então da segunda parte do vídeo, vamos entrar em maiores detalhes, aquela questão do empreendedorismo, a gente fala da taxa mínima de atratividade, qualquer negócio que vai ser aberto por qualquer empreendedor, ele faz o cálculo lá da taxa mínima de atratividade, e vocês vão ver que tem muita relação com a taxa de juros, ou seja, se a taxa de juros subir, essa taxa mínima de atratividade ela vai subir também. Então o investidor, o empreendedor, ele não vai investir o seu capital, não vai abrir uma empresa se ele não bater a taxa Selic. Essa é a lógica de mercado. Eu vou mostrar alguns exemplos de taxas de mínimas de atratividade que são utilizadas no mercado. Também vamos falar um pouco dos fundos imobiliários e principalmente os de tijolos, mostrar na prática, né, esse incremento de valor no patrimônio dos imóveis, ou seja, o quanto que ele passa a valer depois de um determinado tempo, e mostrar esse comparativo também com inflação, para você entender que esse preço também é repassado, né? Então vamos falar primeiro aqui de taxa mínima de atratividade. Eu peguei 3 exemplos, 3 taxas mais utilizadas. Então a gente tem a taxa Selic mesmo, que é o CDI, certo? Do Banco Central que define. TBF, taxa básica financeira, também de acordo com os pré-fixados do governo a partir de 2018, então também atrelados ao valor de renda fixa, e a taxa de juros de longo prazo, TJLP, definida pelo Banco Central. Então essas são algumas taxas mínimas de atratividade que são utilizadas para retorno de investimento em um empreendimento, num negócio, numa empresa. Então todo empreendedor ele quer bater a taxa mínima de atratividade. Por quê? Porque se ele não bater essa taxa, era mais fácil ele ficar sentado investindo em renda fixa e tirando o retorno baseado nisso. Então, a lógica de mercado já te leva a crer que no longo prazo, as empresas, provavelmente que estão listadas na bolsa, né, as empresas boas, que têm lucratividade, que têm dívidas controladas, elas estão batendo de longe essa taxa mínima de atratividade, senão não faria sentido elas nem estarem abertas. Então, se você tiver uma carteira diversificada com empresas de valor, no longo prazo você vai bater com tranquilidade, certo? A renda fixa. Então, perceba, não estou falando para você não investir em renda fixa. Renda fixa é essencial, principalmente para o seu psicológico, né? Muitas vezes a bolsa vai despencar e você tem que ter uma parte do seu patrimônio em renda fixa, senão você não vai aguentar e vai vender lá no fundo. Também por conta de movimentos de curto prazo, você tem que viver sua vida, você tem que gastar o seu dinheiro e a renda variável não permite esses movimentos. Então renda variável a gente está falando de longuíssimo prazo, de construção de patrimônio. Então a renda fixa ela tem o seu objetivo dentro da sua carteira para ser o dinheiro do seu dia a dia, do seu custo de vida, de necessidades que você tem no decorrer dos anos. Quer trocar carro? Quer comprar um apartamento num médio prazo? Ou fazer uma viagem? Então você guarda esse dinheiro na renda fixa. Esse é o objetivo dela, mas no longo prazo, em relação à rentabilidade, retorno, não vai bater a renda variável por conta da lógica de mercado.
Se a empresa não bate, né, a taxa mínima de atratividade, ela não deveria nem existir. E a taxa mínima de atratividade é justamente a taxa Selic que está subindo agora. Então, não importa se ela vai subir, ela está subindo porque a inflação está subindo. E os preços são repassados nos produtos e serviços. E as empresas também vão passar, né? Isso, é uma proteção para você, na verdade, você está investindo em renda fixa. Então, não faça movimentos bruscos por conta de aumento de taxa de juros. Vamos agora para a parte de fundo imobiliário, para você entender aqui, ó, é o índice FIP-ZAP de venda. Então a FIP aí fez um acordo com a ZAP, então começando a calcular esses valores, eu achei bem interessante. Então aqui, ó, é no tempo, desde 2008 até hoje, o quanto aumentou os preços gerais de imóveis, certo? No Brasil. Então você vê aqui que até 2014 existia um aumento grande e agora sim o aumento de vendas estabilizou aí em 209% mais ou menos. Então sobe e desce um pouco, está estável. E a gente vê aqui, então quem comprou um apartamento em 2008, hoje esse apartamento vale quase 2 vezes mais do que o valor que ele adquiriu aquele imóvel. Então os fundos imobiliários iguais. Então os fundos imobiliários que tinham imóveis aqui em 2008, hoje em valor de patrimônio, eles devem ter quase o dobro do valor. E o IPCA, aqui, ó, quando você vê acompanhando, quando eu falo que ele tem que, no mínimo, aí, aproximadamente a inflação do período, nesse caso, ó, ele subiu bem mais. Tudo bem, a partir de 2014 a inflação subiu e ficou mais estável o aumento dos preços de imóveis no geral. Mas você vê essa, digamos, proteção. E o IPCA é repassado também no valor dos aluguéis. Então você vê que no longo prazo você não tem grandes riscos, né, de investir em fundos imobiliários, mesmo com a taxa de juros subindo, não tem problema. Vamos comparar com o IGPM também, né? Então, você vê aí a subida do IGPM, que é repassado no valor dos aluguéis, e o valor dos imóveis subindo. Então, quem comprou, por exemplo, fundo imobiliário em 2008 lá, teve tanta valorização do patrimônio, ou seja, dos imóveis que compõem aquele fundo imobiliário, quanto o repasse dos valores de aluguéis também aumentando aí quase em 2 vezes, né? Então o mesmo local que era alugado, por exemplo, por R$1.000, agora é alugado por R$2.000, se ele repassou, os contratos estavam em IGPM ou IPCA. Então esse é um ponto, né? E aqui também, ó, você vê o valor de locação, vamos ver, de 2008 até 2019. Vamos jogar aqui o IGPM para ver se tem correlação, né? Você vê que tem correlação, ó. O IGPM sobe, o valor de locação também sobe, ó, é bem próximo os valores. Então, nesse período de 2008 a 2019, o valor de locação subiu 114% e o IGPM 98,46%. Então você vê claramente que é repassado, né? IPCA, mesma coisa. Então a inflação é repassada sim no valor das locações. E você vê claramente isso no longo prazo. Ainda o valor de locação ainda tem uma folguinha em relação à inflação. Então você está protegido. Se a taxa de juros está subindo é porque a inflação está subindo. E se você está preocupado com seus rendimentos no curto prazo, os rendimentos desses fundos imobiliários vão voltar a subir. Por quê? Porque eles vão repassar a inflação para os locatários, certo? Então, esses eram os pontos que eu queria passar para vocês aqui, para vocês ficarem atentos e não se impressionar com essa mudança, né, de taxa de juros, aumento. Nada muda na sua estratégia financeira. Você tem que continuar sendo sócio de boas empresas, bons fundos imobiliários e também ter renda fixa, obviamente. Então você tem que continuar com sua estratégia, nada muda, não faça movimentos bruscos. E aproveitando o jabazinho final, no Investir é Maratona aqui, né, o curso, um dos cursos que a gente tem aqui no canal, lá na Udemy. Como eu estou falando de fundo imobiliário, né? Aqui ó, tem um módulo aqui só de fundo imobiliário, 13 aulas, 1 hora e 10 minutos. Tudo que você precisa saber sobre fundos imobiliários, né? Estratégia micro, tipo, segmento e mandato, vacância e liquidez, diversificação e número de imóveis, tipos de contrato, localização e colocando em prática as análises de fundos imobiliários. Então peguei alguns exemplos para você ver como que faz e uma sugestão para você começar os seus estudos. Então, aqui no curso, né, um curso completo, mostrando só a parte de fundos imobiliários, mas tem tudo que você precisa para começar a investir, aprender por apenas R$ 54,90 lá na Udemy, mais de 98 alunos, bastante classificação aqui, 43 classificações, já nota boa, né, 4.7. Então é isso que eu queria passar para vocês, deixando o mantra de todo o vídeo do canal aqui, que é: patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.